Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também a host do podcast Pode Dançar, essa edição que está super especial e internacional também, porque aqui a gente não só pode dançar, mas pode hablar bastante. E hoje a gente está aqui com ela, que nasceu no Uruguai, faz dança na América Latina, Giovana Martinato, que tem uma trajetória como bailarina no Ballet Nacional de Sodre por 20 anos, professora registrada pela Royal Academy Dance e também é ballet matre e diretora da CIA de Dança Neoclássica e Contemporânea Martinato Dance Company. Seja muito bem-vinda. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muito obrigada. Giovana, ela obviamente vai falar no conforto, que é a língua espanhola para ela, então a gente vai estar fazendo uma tradução de vez em quando simultânea, mas ela fala devagar, então talvez vocês compreendam, o que eu também vou estar falando um pouco mais devagar para ela também compreender o meu português, porque senão aqui vai sair um portunhol e a gente não vai estar arriscando esse portunhol aqui hoje. Mas eu queria já começar te perguntando como que está sendo a sua experiência no Brasil enquanto dança. Você veio para o festival. Sí. Yo en realidad bailé aquí con el Ballet Nacional Sodre cuando Julio Boca era director, que nos invitaron a una apertura del festival. Y fue hermoso, la verdad, súper lindo. Y el año pasado me invitaron como maestra de clase técnica de puntas y de repertorio. Y bueno, fue maravillosa la experiencia, me encantó y tuve la suerte de que me invitaran este año también. Que legal. Então, ela foi convidada para outros anos também, já aqui como bailarina, para dançar pelo Ballet Nacional do Sodre e também como professora já a última edição. E ela retorna esse ano de novo, dando aulas aqui no festival. E como que é para você estar no Brasil? Você gosta do país? Como que é culturalmente para você? Me encanta porque, bueno, los brasileños son muy alegres. Mucha energía tienen y es como una renovación para mí cada vez que vengo. Me encanta, amo Brasil. Vengo desde que tengo 14 años porque mis padres venían a Brasil a veranear de vacaciones. Entonces me fascina. Então, ela sempre vem no Brasil desde os 14 anos, por conta dos pais que vinham muito trazê-la de férias. Então, ela gosta muito do Brasil. E legal, porque você volta hoje de uma forma diferente, não só de férias, mas também trabalhando, né? E como que começou a dança para você, Gi? Como que foi o começo da sua trajetória, a sua história com a dança? Bueno, cuando era muy chiquitita, yo jugaba mucho en la rúa, en la calle, ¿sí? Y mi mamá, para que tuviera un poco más de disciplina, me empezó a mandar a clases de ballet. Sí, y entonces comencé en una escuela chiquita a los 6 años. E você percebe como hoje a disciplina que a sua mãe tanto procurava com a dança interfere na sua vida como pessoa também? Sí, bastante, sí. Né? Creo que es esencial para la vida tener disciplina, porque uno llega, después tiene, no sé, una reunión y llega en horario y puede comunicarse mejor también. Creo que todo es disciplina en la vida, es trabajo. A dança, ela ensina muito, né, essa questão da disciplina pra gente e tudo mais. E por que a dança clássica? ¿Por qué? Bueno, no sé, empecé haciendo danza clásica ya de chiquitita y una amiga de mi hermano, ¿sí? Vio que tenía condiciones de ballet y me dice, esta chica tiene que ir a la escuela de danza, prueba, porque hay exámenes para ingresar. Sí. Y hice 3 exámenes para entrar y quedé y ta. Después de ahí, me encantó. E já passou por outras modalidades na dança? Você já teve contato com contemporâneo? Contemporâneo, sim. Contemporâneo me encanta. Mas o balé clássico ainda é onde mora a maior paixão. É meu coração. E como foi o seu processo de formação na dança? Você
eu queria que você explicasse como que aconteceu para você essa formação e também se você enxerga alguma diferença entre a formação no Brasil e, por exemplo, no Uruguai ou na América Latina como forma geral. Bueno, mi formación son 8 años en la Escuela Nacional de Danza, que todos los años tiene una prueba eliminatoria, ¿sí? Cada año. ¿Tá? Y después de ahí entré a la Compañía Nacional, ¿sí? Al Ballet Nacional Sodre. Onde você teve uma carreira linda, né? Com 20 anos de carreira. Re linda. Y estuve ahí haciendo cuerpo de baile primero, después solista. Y después cuando ingresó Julio Boca fue que me ascendió a primera bailarina. Entendi. Y ahí estuve un tiempo de primera bailarina y después me retiré de ahí. Fue cuando hice el curso del Royal Academy. Y bueno, y ahora soy profesora. Sim, sim. E quem foi ou vem sendo uma das suas maiores referências na dança? Julio Boca, com certeza. Bueno, Julio Boca sí, claro. Gran profesor, gran director también. Y después, bueno, tuve posibilidad de trabajar con Makarova, Valladera, y fue una experiencia increíble también. Muchos coreógrafos que venían en ese momento, ¿no? A enseñarnos y era maravilhoso. Sim. Que legal. E como, falando agora do Julio Boca em específico, qual um aprendizado desses 20 anos foram, talvez não 20 anos com ele ali, né, mas grande parte dos anos com ele, você tem algum aprendizado que ele deixa, assim, forte, como marca na sua carreira? Sí, un montón. Creo que, bueno, justo ayer hablaba de una cosa que generalmente pasa en las aulas, en las clases, que uno como maestro piensa que tiene que tener como mucha energía y vamos, y como elevar la voz, ¿no? Y él hacía lo contrario. Me acuerdo que él entraba al salón en silencio, tranquilo, y él empezaba a marcar y de repente uno estaba hablando, ¿no? Falando, y claro, y de repente mirabas y estaba marcando el paso. Entonces creo que a veces eso lo adopté porque me pareció muy bueno, el entrar en silencio, empezar a marcar y todo el mundo... Ai, o professor está marcando. Entendi. Então ele colocava respeito no lugar, né? Que legal. Sim. E ela falou que, dentre vários, né, aprendizados que ela pode lembrar do Julio Boca, um deles é essa tranquilidade que ele tinha ao lecionar. E talvez isso influencia hoje a forma como você dá as suas aulas? Você, de alguma forma, se inspira nisso? Sim. Porque talvez é uma forma também respeitosa, né, com o outro, até mesmo para lidar com criança, com adolescente, com adulto, com os pais, né, que também. A gente sabe que não é tão fácil assim, né? E você sempre teve esse desejo de ter uma carreira na dança ou isso foi vindo com o tempo? Creo que fue viniendo con el tiempo. O sea, siempre sí admiraba, cuando estaba en la escuela admiraba mucho los primeros bailarines. Pero creo que en mi caso fue como un proceso, escalón por escalón. Sí, se fue degrau por vez, sí, né? Sí, se foi dando. Entendi. E hoje você não se vê fazendo outra coisa, certo? Sim. Mas se você não fosse bailarina, professora, diretora, você pensa em alguma outra profissão? Sí. Qual? Sí, piloto de avión. Olha, uau, essa eu não imaginava que você fosse responder. Sí, me encantan los aviones y cada vez que me mandan una invitación o algo por la danza a ir a otro lugar, ya pienso, amo el avión. Uau, que legal. Sí. Talvez no futuro ou... No creo que en esta vida, no. Entendi, que legal. E você se imagina quando você começou a sua carreira, aonde você chegou hoje? Você poderia imaginar esse trajeto todo que você vem vivendo com a dança? Não, creio que não. Foi tudo muito sendo construído aos poucos y todo más. Sí, y aparte también, bueno, mismo con Julio tuvimos la posibilidad de viajar por todos lados, por todo el mundo, y era algo que yo nunca imaginaba que me iba a pasar, de bailar en toda Latinoamérica, bueno, en España, en Italia,
nunca pensé que me iba a suceder y pasó y fue como, wow, qué increíble. Sim. En Oman bailamos también, o sea, en lugares maravillosos. E em questão de rotina, quando vocês estão na turnê, né, viajando, como era isso para você? Porque cada hora você estava num lugar diferente para manter um preparo físico, Sí. desafiador? Sí, cansa mucho porque por lo general hay como tiempos y horarios que uno va como corriendo atrás de ellos, ¿tá? Se llega a una ciudad y de ahí tiene que enseguida hacer clase, ensayo en el teatro, ¿sí? Y a la noche tiene función y llega al hotel. Era como que siempre pasaba del teatro al hotel y así. Y ahí íbamos cambiando de ciudad. ¿tá? Uma loucura, né? Sí. Sim. Uau. E você acredita que a dança na América Latina ela tem um diferencial? Muito por conta das latinas, dessa energia. Sim. Você enxerga, por exemplo, né, agora comparando um pouquinho com as europeias, por exemplo, ou a dança na Europa? Sí, yo creo que sí, que tiene diferencia. Bueno, en Uruguay en este momento hay muchos bailarines y bailarinas y bailarines brasileños, ¿tá? Y son muy buenos. Sí. Muy buenos. Sí. Una técnica, expresividad, expresividad. todo. Bailan con tantas ganas, tanta fuerza. Y durante ensayos y función. Es lo mismo. Realmente creo que el latino tiene eso en la sangre creo que pasa por muchas cosas de repente, de tener más carencias, ¿no? De repente que un europeo, pero saca essa força interior, esse coraje, essa valentia. Talvez muito por conta da nossa história também, né? De cada país da América Latina tem uma história muito forte. Sim. Então ela acredita que essa força que vem internamente faz toda a diferença na nossa expressividade, né? Enquanto artistas e tudo mais. E você considera a profissão dança algo desafiador? Ou para você, na sua visão, é algo muito mais tranquilo, benéfico? No, es desafiante. Para mí es una carrera desafiante, continuamente. Sí. Ya desde que uno entra al aula, desafía normas, desafía el saltar, por ejemplo, está desafiando la gravedad ya. Entonces creo que todo es desafiante y no hay bailarines y bailarinas perfectas, ¿no? Entonces uno tiene altura, el otro tiene el físico, el otro tiene el empeine, pero siempre algo falta. Entonces uno tiene que trabalhar sobre lo que falta. Sim. Essa questão da sempre insuficiência, né, enquanto bailarino, como que você lidou com isso ao longo da sua carreira? Você sempre foi uma pessoa perfeccionista demais ou você sabia identificar, opa, não precisa, eu posso ter esse respeito um pouquinho comigo, tá tudo certo. Como que era isso para você? No, yo creo que siempre fue perfeccionista. Sí. Siempre preguntaba a mis maestros, profesores, qué faltaba. Que faltava para crescer. Mas num limite bom, né? Não numa coisa hiper perfeccionista. No. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando era muy chiquita no tenía pie, no tenía empeine. Entonces me dijeron, bueno, tú tienes que trabajar el pie. Y me acuerdo que pasé como, no sé, 3 años en verano y todo, trabajaba el pie, hasta que llegó un momento que había fortalecido y no tenía que pensar más en eso. Sí. Pero tenía que trabajar outras coisas. Entonces, mas essa é a vida de um bailarino, né? Claro, claro. Quando é num limite saudável, quando a gente não coloca uma coisa, parece que não vai ser inalcançável nunca, senão a gente fica nesse ciclo de insuficiência sempre, né? Sim. Sempre é saudável. Sempre. Exatamente. Legal. E hoje você está numa outra fase da sua trajetória, agora como professora, como coreógrafa, diretora. Sim. E como vem sendo linkar agora todas essas outras, que a gente chama no Brasil agora as skins, né? Como que é linkar tudo isso pós essa carreira como bailarina? Es otro desafío, sí, porque, bueno, yo trabajo mucho con la Filarmónica de Montevideo en Uruguay, con el Teatro Solís, sí, que es un teatro muy antiguo en Montevideo, y trabajo mucho con ellos, me encanta, y eso es más que nada la faceta de coreógrafa y directora. Es un desafío porque uno tiene que estar como en muchos lugares,
¿sí? Pensando, bueno, en la coreografía, en los bailarines, ayudándolos, en los ensayos, ¿no? En cada uno de esos lugares, ¿tá? Y bueno, y después coordinar con la orquesta, los ensayos, todas esas cosas. Pero nada, me encanta, y es un rol nuevo. Que legal. Sí. E a dança no Uruguai, como que você pode enxergar e nos contar um pouquinho? Porque a dança brasileira, a gente tem muitas possibilidades e muitos talentos, só que às vezes as pessoas não valorizam tanto, né? A gente não acredita tanto na dança por conta dos ideais que um dia são plantados na nossa cabeça e a gente às vezes acaba olhando só para a dança no exterior. Claro. Em relação à Europa, Estados Unidos. E como que é isso no Uruguai em específico? Bueno, en Uruguay tenemos la Escuela Nacional de Danza, que es del SODRE, que es donde se forman los bailarines, y está el Ballet Nacional del SODRE, y creo que el Ballet Nacional viene muy bien porque, bueno, en este momento, ya te digo, hay muchos extranjeros que vienen llegando a la compañía, tienen muchas temporadas, no me acuerdo, creo que van a hacer La Vida Alegre, por ejemplo, son como 12 funciones, tienen cada 6 días un día libre. Creo que es ahora, después de lo que fue Julio Boca en el 2010, que él levantó el ballet en Uruguay, creo que el pueblo, sí, la población, aprecia mucho más este arte, que eso es lo que se necesita. Mas você acredita que a gente, enquanto América Latina, a gente pode se unir mais nesse mundo artístico? Sí, yo pienso que sí, que debería ser así, porque hay tan buenos artistas en América Latina. Después se van a Europa y son grandes bailarines. O sea, Marianela Núñez, Thiago Soares, um montão, não? Mas poderiam brilhar dentro dos seus próprios países se a gente conseguisse valorizar um pouco mais os profissionais, né? Claro. E hoje você tem a sua própria companhia, Sim. né? Que você dirige. ¿Y cómo que surgió la idea de tener su propio proyecto? Bueno, cuando me estaba retirando del Ballet Nacional del Sodre, pensé qué era lo que quería hacer, como que no estaba muy segura de qué, en realidad. Pero sí quería como en parte seguir un poco bailando, pero no con esa disciplina que tiene que tener para un Lago de los Cisnes o un Quijote, ¿no? Un poco más liviano. Então quando ela deixou, né, de ser bailarina do Sodre propriamente dita, ela ficou ainda sem saber ao certo o que ela queria, quais caminhos ela queria seguir, mas certamente ela não queria ir muito para esse lado clássico, né, dos repertórios clásicos. Claro. Y ahí fue cuando formamos la compañía, ¿sí? Y decidimos de ahí que fuera un poco más neoclásica, en realidad. Y creo que es lo mejor y damos oportunidad también a coreógrafos y eso. Eu acredito que é muito importante as pequenas companhias surgirem, né? Porque senão fica, por exemplo, só o balé de Sodre ali como a única opção para um país que tem vários talentos, de repente, né? Ou então tem muitos estrangeiros que já vêm de fora e tiram a oportunidade dessas outras pessoas, né? Claro. Então isso foi até conversas de outros episódios aqui no podcast, da gente, como que a gente pode trazer maiores oportunidades dentro do nosso país, é isso, é o pequeno também ser valorizado, né? A pequena companhia também ter o seu valor, desde que também ela valorize o bailarino que está ali, por exemplo, com um contrato de trabalho decente, com um valor a ser pago pelo aquele trabalho. Então, acho que isso é bem importante, o seu trabalho, por exemplo, para crescer, né? Esse valor na dança enquanto América Latina. E você, como diretora hoje, o que você preza num bailarina, num artista? Por exemplo, vai ter uma audição para sua companhia. O que você busca olhar? A mí me gusta, creo que la técnica es muy importante, sí, pero me gusta el artista, en realidad. Me gusta ver artistas en escenario. Es una realidad. Siempre que siento haber una función, que me llegue, que tenga algo que me llegue al alma,
aquí, ¿sí? Que yo me vaya de esa función pensando en esa persona y en lo que me dejó a mí. Isso me parece muito importante. Eu acredito que isso é muito importante, né? Porque hoje vem se falando muito de técnica, mas querendo ou não, a técnica é algo primeiro, número 1 que a gente aprende enquanto dança, né? Agora, o ser artista, a gente demora muito mais para ser lapidado, para ser colocado e a gente entender o que é o ser artístico. Então, isso é muito legal quando a gente vê que tem diretores que olham para esse lado, né? E não hipervalorizam a técnica. Porém, é óbvio, a técnica é super importante. Claro, também. es súper importante, pero también que uno disfrute de lo que está haciendo. Com y que certeza. se vea. Sim. E hoje você está dando aulas em diversos lugares, workshops e tudo mais. O que você preza em entregar quando você vai dar uma aula? Qual que é a sua mensagem ali? Bueno, justamente en parte es esto también. Ayer estaba con una chiquita que unas condiciones hermosas, ¿sí? Y le decía, mira, pinta el salón, pinta con la mano, pinta el salón. Y ella ahí captó la idea. Y creo que es eso también, el disfrutar de esto, que no sea algo mecánico, sí, un bord de bras, sino que sea algo más bailado, disfrutado. Sí. Eso es lo que creo que intento transmitir cada vez que entro a un salón. El disfrute. Legal. E na sua trajetória, você faria algo de diferente nessa sua história com a dança? No, creo que no. No, creo que todo lo que viví lo tenía que vivir. Es así. Fíjate que yo en tercer año de la escuela de danza repetí. Casi pierdo el año. Y al año siguiente, claro, yo no sabía qué iba a hacer porque me enojé mucho con la situación de por qué repetía y porque era chica, ¿no? Y mi mamá me rezongó. ¿tá? Y me dijo, no puede llorar. Me decía, o sigue ballet o no sigue. Y yo dije, no, mamá, yo sigo ballet. Y creo que eso fue como un punto de quiebre que estuvo bueno porque el año siguiente ya era la mejor de la clase. Olha só, foi como incentivo, né? Exacto. Que legal. Carreiras que vão me inspirando também, exemplos, por exemplo, você contando, né, a sua trajetória, e cada uma pessoa que vem aqui no podcast conta a sua trajetória, eu acho muito importante para pegar esses momentos que, ali eu tava para quase desistir, mas aconteceu isso e aí ali eu vi que não, na verdade eu queria a dança, né, eu queria continuar a dança. Claro, de los fracasos se aprende. Exato. E para quem quer começar hoje uma carreira como bailarino, né? Ou para quem já está nesse caminho profissional, o que você poderia compartilhar com essas pessoas? O que você falaria para essas pessoas? Que no se rindan. Que no se rindan. Que es una carrera difícil, que tiene muchos momentos como de quiebre, pero que sigan intentando, que sigan probando, que si hacen una audición y no quedan, que intenten otra, que en alguna van a quedar, pero que siempre sigan adelante. Então, não desistam, né? Persistam nas carreiras, porque às vezes é um não, você vai receber várias vezes, né? Para vir um sim. E é nesse sim, às vezes, que tá lá no final, e se a gente não persiste, esse sim não vai chegar, né? Sim. Então, é muito legal. E o que significa essa troca dentro do festival com outros professores, outros profissionais para você? Es divino. A mí me encanta. Justo el año pasado teníamos como un grupo de profesores que siempre nos juntamos a almorzar y eso, intercambiamos cómo fue en el salón, cómo fue el aula y qué menina tiene y todo eso. Creo que ese intercambio como que nutre al profesor también. O sea, nutre a los alumnos, porque ellos intercambian entre ellos y para nosotros es muy nutritivo también. Com certeza. E quais são os seus desejos na sua carreira, mas para a dança nos próximos anos? Bueno, mis deseos, a ver. Y no sé, el año que viene ya me gustaría volver al festival, ya lo digo. Quiero volver. Ojalá me inviten. Ela quer voltar pro Brasil, especialmente aquí pro festival. Y mis deseos, y bueno, seguir en esta carrera así. Me gusta mucho cuando me llaman de otros países a dar clase y eso me encanta.
Y nada, eso, creo que ese es mi mayor deseo, Sí. seguir apostando a bailarines, que sigan adelante, a ayudarlos, a transmitirles lo mejor que pueda. Sim. Este, E como diretora de companhia, agora falando num caminho mais freelancer, né? Para aqueles que não estão dentro de companhias, mas o que você poderia falar para essas pessoas que também querem seguir como artistas independentes, né? Bailarinos independentes? sim. É possível? Porque às vezes a gente só valoriza também aqueles que estão dentro de companhia. Sí. Mas falar um pouquinho fora da companhia, acontece muita coisa, Sí, né? es verdad. Es muy difícil estar fuera de una compañía y ser freelance, pero creo que se puede. Uhum. Tem que, muitas possibilidades, sí, né? que se puede y que estén atentos. Es como estar atento a, bueno, a los próximos trabajos que hay, a mandar currículum, Sí. ¿no? A enviar, a ser mandar visto, mail, né? Uhum. a hacer videos, a Ajá. un montón de cosas. ¿tá? Sí. Y estar ahí como continuamente con eso. El freelance es muy difícil lo que tiene, porque es como una autogestión, es un emprendedor. Exatamente. Pero si busca y está continuamente activo, ¿sí? Y no desiste, Uhum, ¿sí? não desistir, Lo logra. né? Sim. Bueníssimo! Muitas graças! Muitas Eu adorei graças. estar aqui com você, conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu trabalho, de uma carreira linda que você Sim. fez na América Latina, com uma trajetória incrível e que você continua plantando essas sementinhas agora com outras pessoas, né, na Sim. sua companhia de dança. E que bom que você está aqui no festival, né, para compartilhar um pouco desse conhecimento todo. Então, muito obrigada, Giovana. Muchas gracias a vos por la invitación, me encantó, estaba muy nerviosa por el idioma, en realidad, mas pero tranquilo, perfecto, me tranquilíssimo. encantó. Tranquilíssimo. E aposto que o público também super entendeu, porque as línguas são super parecidas, Sim. né, e o acento também, o seu é bem tranquilo. Então, foi um prazer conversar Igualmente. com você. Muitíssimas Muito graças. obrigada para vocês que estão ou vão estar assistindo a gente ou escutando. Já tem outros episódios aqui no Pode Dançar também nas nossas plataformas, então fique de olho. E a gente também tá de olho no comentário de vocês nas nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio do podcast Pode Dançar.